Olá pessoal, Deus abençoe vocês, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta e desta feita para dar nossa continuidade aos livros, à nossa disciplina Profetas Maiores. Então você que tem em mãos o seu livro, abra na página 99. Estaremos abordando acerca do livro de Ezequiel, ok? Então, nós estaremos dando continuidade, na verdade, porque paramos em Lamentações, já trabalhamos Isaías, o profeta Isaías, o profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. Agora, nós vamos falar a respeito do profeta Ezequiel, que na verdade é a continuação. E como é a continuação da nossa disciplina, né, do nosso ensino a respeito do profeta Ezequiel, então, obviamente, que nós estaremos tratando a respeito do seu contexto. E o contexto inserido no profeta Ezequiel é justamente a situação em que estava o povo judeu, no exílio, né, exilado pelo imperador, pelo Império Babilônico. Foi exilado, né, invadido, Jerusalém foi invadido e agora eles estão exilados. Esse é o contexto do livro do profeta Ezequiel que vamos ver a partir de agora. Então deixa teu livro aberto aí na página 99. Como eu sempre falo, a gente nunca explora detalhadamente aqui na aula online todo o livro. Tá? A gente faz uma repescagem nas aulas presenciais das aulas online que fazemos a respeito dos assuntos, ok? Dos livros e das disciplinas estudadas. Porém, todavia, nós estamos fazendo um resumo geral do livro, porque o conteúdo é muito extenso. Então, para ganharmos tempo, nós vamos fazer um resumo. E como eu sempre digo, é você que vai ler. Você vai precisar ler o livro, porque tem muitas coisas que, quem sabe, eu não falo aqui, que o livro vai dar a você informações necessárias. Então, a princípio, nós podemos ver que Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém, quando aconteceu o primeiro ataque babilônico em Jerusalém. E levaram para o exílio. E é claro, houve um número de judeus que foram para o exílio. Na verdade, alguns morreram por resistência, mas outros foram levados como escravos, né, por não resistir à invasão do Império Babilônico. Esses, especialmente alguns jovens intelectuais, inteligentes da época, do meio judeu, foram levados a exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O livro ele vai dar início no exílio. O livro do profeta Ezequiel vai dar início no exílio e, historicamente falando, né, alguns historiadores vão contar que 5 anos depois é que ele vai registrar esses acontecimentos do exílio. E ele está, uma certa feita, sentado à beira de um rio. E nesse dia que ele se encontra sentado à beira de um rio, alguns historiadores vão nos contar que é exatamente o dia do seu aniversário. Ele está ali completando, melhor dizendo, aniversário, data nova. E é justamente nessa data que ele está à margem de um canal, né, de irrigação perto do campo de refugiados. E nesse dia onde ele
completa 30 anos, e é nesse período, na margem dessa data, que ele é separado para o sacerdócio. E Ezequiel tem uma visão de uma nuvem que se aproxima, uma nuvem de gafanhotos. Ou melhor, deixa eu corrigir isso aqui. Eu já estou fazendo confusão com Joel, né? Ele vê nessa nuvem não gafanhotos. A visão que ele tem nessa nuvem é de algumas figuras, certo? Essas figuras são imagens de seres que têm asas, e ele vê uma nuvem de tempestade que se aproxima diante dessa outra visão que ele já tem estado, né? E nessa visão existem 4 criaturas estranhas. Essas criaturas têm asas, e com as asas estendidas tocando. Cada uma dessas criaturas que ele vê, embaixo delas existem rodas em cada uma delas, porque ele vê 4 criaturas com asas estendidas, e abaixo dessas criaturas existem algumas rodas, e as asas de cada uma dessas criaturas, as profecias dessa visão do profeta Ezequiel vai dizer que estava segurando na direção do trono, e sentado naquele trono havia uma criatura reluzente, uma criatura brilhante, e em volta desse trono havia fogo. E de repente Ezequiel, nessa visão, vai perceber de forma nítida aquilo que ele está vendo. E ele vai perceber que há uma semelhança da glória do Senhor nessa visão do profeta. E ele vê que é Deus que está sentado no trono, nessa carruagem real, porque ele é o rei e senhor de toda a terra. E nesse resplendor, nessa glória toda que o profeta Ezequiel vai enxergar, ele vai perceber a glória de Deus. Do hebraico, glória significa kavod, é o termo hebraico para glória. E ele percebe que aquilo que está vendo é exatamente a semelhança da glória do Senhor, e que não há diferença da glória do Senhor na visão que ele está tendo. E nesse momento ele vai estar se expressando, nessa visão algo real e algo literal que personifica a pessoa do Eterno, manifestado na sua glória. E nessa visão que o profeta Ezequiel tem, é uma visão semelhante à glória que se manifestou lá no Sinai. Lembra quando Moisés estava no Sinai? Ele estava no Sinai, e a glória do Senhor se manifestou ali. Então Ezequiel vai fazer essa semelhança dessa glória com a glória que Deus se manifestou no Sinai. E quando nós observamos essa visão, nós observamos que essa é a primeira passagem do livro, quando a gente vê que Ezequiel vai ter essa visão e esse esplendor da glória de Deus. Nós podemos caracterizar, ou seja, registrar essa primeira parte como a primeira parte da visão, onde Ezequiel tem da glória do Senhor. E em primeira ênfase, Deus vai estar nesse sentido, quando você vai ler a passagem do profeta Ezequiel nos primeiros capítulos do livro, né? Você vai ver aqui no capítulo 100, ou melhor, na página 100,
e página 101, onde acontece a sessão introdutória, que é exatamente essa visão que o profeta tem. Depois vem a segunda sessão, que é a mensagem. Essa visão vai trazer uma mensagem. E nessa mensagem, o próprio Deus vai estar dando a Ezequiel uma mensagem de repreensão ao povo, mas vai estar também transmitindo uma mensagem ao mesmo tempo de esperança em relação à situação que o povo se encontra. Então, ele vai estar repreendendo o povo de rebelião. Primeiro, Deus vai estar falando com o profeta dentro dessa carruagem. E depois que Deus fala com o profeta, revelando os aspectos do juízo, da sentença que dá a Israel, ele vai comissionar o sacerdote Ezequiel como profeta dele. E vai se posicionar, ele vai se posicionar como um profeta, e desta feita vai agora trazer à luz os efeitos da rebelião do povo de Israel. E ele vai acusar o povo com uma autoridade de profeta e mostrar ao povo que aquela situação está acontecendo por causa da sua rebelião. Interessante você observar que o que aconteceu com Isaías, com Jeremias e agora com Ezequiel, nada mais é, em relação às suas profecias, do que a continuidade da missão profética em repreender, em chamar o povo para o arrependimento. Então, essa situação em que o profeta Ezequiel se encontra, nada mais é do que uma missão encontrada na vida do profeta. E o profeta é comissionado para isso. Ele é comissionado para essa missão de repreender, essa missão de chamar o povo à atenção, de despertar o povo para uma outra realidade, mas não apenas para isso, mas ele também é chamado por Deus para dar ao povo uma palavra de esperança. Isso nós vamos ver mais à frente. Nós vamos observar que a glória de Deus, ela é vista por Ezequiel de maneira conclusiva, de maneira que o profeta tenha uma visão clara, não só da glória de Deus, mas tem uma visão clara da missão que lhe é entregue como profeta. E nessa missão, a gente pode concluir que a missão do profeta é de revelar ao povo o seu pecado e a consequência do mesmo. Diante dessa situação, nós vamos observar que quando o profeta vai começar a profetizar contra Israel, ele vai lembrar a Israel duas situações, duas formas em que o povo transgrediu a lei do Senhor e se rebelou contra Deus. Ele vai dizer que Israel passou a adorar outros deuses, passou a invocar outros deuses que não era o Senhor. E passou a adorar ídolos. E, como se não bastasse, violou uma quebra de princípio social e moral estabelecido pela lei. Foram fiéis a outros deuses e levaram a um desenfreamento de princípio social. Eles desenfrearam a conduta moral que foi estabelecida pela lei em relação ao comportamento ético do povo. E por causa disso, Deus os entregou aos babilônicos. Nós vamos observar que
esse mesmo pecado que o povo cometeu não afligiu só o povo, mas afligiu também o profeta. Não sei se você percebe que quando o profeta sempre ora, ele não ora, Senhor, o pecado do teu povo. Não, desculpa. Ele ora dizendo, nosso pecado, pecamos contra o Senhor. Você observa que ele está inserido nesse contexto também em que o povo se encontra. E Ezequiel, ele vai ser usado por Deus, de uma forma muito estranha. Deus vai usar o profeta Ezequiel para falar ao povo através da sua própria vida. Através da própria vida do profeta Ezequiel, agora Deus vai falar ao povo. E ele começa a ter um comportamento totalmente estranho daquilo que ele costumava fazer. E você vai observar que diante desse comportamento, Ezequiel começou a sair em público e começou a ter um comportamento meio que bizarro, um comportamento meio que transmitindo uma mensagem por meio de parábola, se é que assim podemos falar, porque ele usava alguns tipos de simbolismos, né? Como hoje nas igrejas as pessoas fazem, né? As pessoas criam um tipo de uma peça teatral para transmitir uma mensagem à igreja de certa forma. Então foi isso que Ezequiel começou a fazer. Ele começou a fazer um tipo de uma peça teatral, né? E ele começa agora a observar e começou agora a se comportar, melhor falando, de forma estranha. Ele começou raspando a cabeça, né, diante de Israel, e ele desempenhou o papel de bode expiatório também, e ficou deitado de lado por mais de um ano, comendo uma comida cozida, como uma representação do cordeiro que era sacrificado em expiação pelo pecado do povo. Então, nesse sentido também, ele começou a se alimentar enquanto se colocava de lado, dormiu de lado por muito tempo e começou a comer comidas que não gostava, que não era normal para o ser humano comer, como uma mensagem transmitida ao povo daquele alimento que estava sendo comido de forma pagã. Então, além disso, Deus deu uma mensagem a Israel de que eles não ouviram a voz do Senhor, eles não acataram a voz do Senhor. E por conta disso, o Senhor vai, através do profeta Ezequiel, transmitir essa mensagem figurada como uma peça teatral. E diante disso, nós percebemos algumas descrições que Moisés fez lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, Moisés vai dar algumas descrições semelhantes ao que o profeta Ezequiel vai falar, que o povo lá no deserto iria se rebelar contra Deus. Daí a razão do livro Deuteronômio ser repetido várias vezes. E a expressão Deuteronômio significa devarim, que é repetição da lei. Então, Moisés previu esses acontecimentos também. E diante de tudo isso, Ezequiel começa a ficar desanimado. Ele, diante desse desânimo e frustração, após 1 ano e meio, alguns historiadores vão dizer que ele passa 1 ano e meio, ele vai ter uma outra visão. E ele faz uma turnê virtual, ele passeia em relação ao templo, ele começa a fazer uma observação, ele rodeia o templo, e ele percebe que algo estranho está acontecendo, e não há nada certo daquilo que estão fazendo no templo. E ele vê uma estátua gigante,
inativa ali. E ele começa a ver os anciãos, que são as autoridades. Eu já disse aqui em outras aulas, em alguns vídeos passados, que todas as vezes que a gente fala de ancião no Antigo Testamento, estamos falando de governo, estamos falando de autoridade. E essas autoridades eram alguns ministros que ministravam como presbíteros do templo, que cuidavam, administrava as coisas do templo. Ele vê esses anciãos, essas autoridades, adorando deuses pagãos. E a gente vai observar que Ezequiel vai ter uma visão diante desse comportamento. Ele vê que o trono de Deus está se distanciando do povo e do templo, e o trono de Deus vai ficando mais e mais distante daquilo que é chamado de presença de Deus. E no capítulo 11, a gente vai perceber e vai entender a razão e o porquê e onde a glória de Deus ela vai aparecer ao profeta Ezequiel, justamente para revelar essa situação deplorável na vida do povo judeu. Então, diante disso, nós vamos observar que todo esse comportamento de distância do povo para com Deus vai nos mostrar que Deus se afastou do seu povo. Deus abandonou, nesse contexto, o povo, pelo fato do povo ter abandonado ele. E aí você percebe como Israel está agora praticamente sozinho, desolado. E o Senhor os entregou à destruição, o Senhor os entregou à violência, a essa desolação. Mas Deus nos entrega totalmente. Deus, ele não destrói o seu povo e tampouco deixa seu povo totalmente entregue na mão dos inimigos. Ele vai levantar uma palavra de promessa. No capítulo 11 você vai ver isso. Deus vai levantar uma mensagem através do profeta Ezequiel e vai dizer que vai levantar um remanescente. E esse remanescente vai salvar o seu povo e vai trazê-lo de volta à terra. E vai dar a eles um coração novo, um coração de carne, um coração sensível, um coração submisso à sua voz e à sua palavra. Para que então eles pudessem amar o Senhor e seguir o seu Deus. Isso é apenas um enlace dessa esperança que Deus coloca diante do povo. Só que ao ler o capítulo 11 de Ezequiel, você vai observar que é um capítulo fundamental. É como um capítulo central para a gente começar a entender os acontecimentos do início das profecias de Ezequiel até que se prossiga, porque há uma continuidade desse exílio. E nas próximas sessões que nós vamos ver, você vai começar a observar que são os anúncios que Deus vai fazer em relação ao juízo, ou seja, ao sofrimento do exílio. Deus vai começar a detalhar, a descrever como ele vai levar o povo a viver no exílio, o que vai acontecer no exílio. E não só sobre Israel, mas você vai observar que Deus vai lançar palavras de sentença sobre os povos vizinhos também. E muito depois ele vai trazer essa mesma sentença para dentro das portas de Jerusalém. E, é claro, depois de tudo isso, Deus estará trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, não só para Israel, mas para os povos vizinhos e também para todo o resto do mundo. Essa é
a conclusão dessa primeira parte que nós encontramos nas profecias do profeta Ezequiel. Quando nós observamos o capítulo 12, a partir do capítulo 12 ao capítulo 24, a gente vai observar que Deus começa a lançar as muitas sentenças dele sobre Israel. E nós vamos observar que Ezequiel vai trazer essa mensagem numa linguagem figurada, numa linguagem de metáfora. E ele vai apresentar Israel como um toco queimado. Não sei se você lembra, nós já falamos a respeito dessa linguagem figurada sobre Israel. E nós temos como essa perspectiva as aulas anteriores que nós tivemos. Nós falamos que o profeta Jeremias, ele também teve essa mesma visão que o profeta Ezequiel. E nós falamos isso numa linguagem figurada, que inclusive em relação ao profeta Jeremias, ele passou a ver Israel como uma viúva desamparada. Nesse contexto do profeta Ezequiel, ele vai ter uma visão diferenciada do profeta Jeremias, porque ele vai ver Israel rebelde. Veja que coisa, né? Essa tomada para o exílio foi uma disciplina para Israel, mas ao invés de Israel se quebrantar diante de Deus, vendo a consequência do seu pecado, eles se tornam como um leão bravo, raivoso, que foi pego, né, por caçadores. Ou seja, ao invés deles se brandarem, se quebrantarem, eles se tornam mais ferozes ainda. O seu estado de rebelião, em vez de diminuir, aumenta muito mais. E eles estão, na visão do profeta Ezequiel, se tornando como prostitutas, não é? Prostitutas rebeldes. E no que diz respeito às duas nações, Israel e Judá, que também foram exilados, eles são representados na visão do profeta como duas irmãs promíscuas, duas irmãs rebeldes, que não aprenderam a obediência. E, contudo, mesmo o profeta Ezequiel orando, mesmo o profeta Ezequiel implorando misericórdia pelo povo, mas é tarde demais. O povo, sem dúvida alguma, passaram a viver a sentença que foi anunciada não só pelo profeta Ezequiel, mas também pelo profeta Jeremias. Nesse contexto de visão em que o profeta vai revelar, nós observamos que, a partir daí, tudo que acontece dentro de uma continuação, dentro de um processo, de uma visão progressiva. Todas as manifestações da visão do profeta vão ser visões progressivas, e Deus não diminui nada, é tudo progressivo, até que Ezequiel passa a ver e enxergar eles, tanto Judá quanto Israel, como duas irmãs promíscuas. No próximo vídeo, nós estaremos terminando e concluindo essa visão profética do profeta Ezequiel, mas também a sua missão profética, né, no que diz respeito ao seu ministério.